É sempre um presente, né, poder falar do nosso amigo Jerônimo Mendonça, onde a gente for levar essa palavra, né? Muitas pessoas o conheceram aqui no Triângulo Mineiro, fora daqui, muitos o viram, fazendo palestras, né? O Jerônimo viajou muito pelo estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, e a história dele é muito bacana, muito forte, faz a gente refletir muito, né? É uma história viva, um exemplo vivo da justiça divina, vamos dizer assim, né? Então, Jerônimo, pode passar fazendo um favor. Veia para baixo. Pode correr. O Jerônimo Mendonça, gente, ele é natural da cidade de Tuiutaba, aqui perto, né, da onde nós somos. E o Jerônimo Mendonça, ele foi uma criança que nasceu aparentemente normal. Ele brincava, corria, pulava, como toda criança. Era uma família de o seu pai, seu Altino, a Dona Antônia, sua mãe, e eles eram 11 filhos. E de uma pobreza muito grande, isso nos anos 50, na cidade de Tuiutaba. Então, Jerônimo cresceu num bairro muito pobre, numa casa pequenininha, que não tinha estrutura. Ele, desde criança, teve que trabalhar de engraxate para ajudar nas despesas da casa. O Jerônimo demorou muito tempo para ter dinheiro para comprar um sapato. Nem chinelo tinha na época, andava descalço quando era criança. Porque os pais não tinham condição de dar a ele nada, ou quase nada, né? Materialmente falando. E o Jerônimo, apesar de ter nascido, como eu falei para vocês, aparentemente sadio, ele tinha uma doença que era artrite reumatoide, muito forte, e que gradativamente, ao longo do seu crescimento, ela foi se mostrando no corpo. Então, Jerônimo, na sua adolescência, ele já sentia algumas dores, mas aquilo ainda não impedia de fazer nada. Como ele tinha muita vontade de viver, muita alegria, muito entusiasmo, muitos sonhos na cabeça, né, natural de um jovem, ele levava aquelas dores, tomava um remedinho aqui, outro ali, e aquilo ia passando. Aos 14 anos, o Jerônimo conheceu a igreja evangélica, ele foi convidado a participar. E ele, a princípio, gostou muito, porque ele falava de Deus, falava de oração, falava de fé. E aquilo, por um curto período, foi muito bom para o Jerônimo. Ele entendeu muita coisa. Só que ele pensava muito, ele tinha outros questionamentos, que aquele ambiente não dava conta. Então ele ficou em um curto espaço de tempo, mais ou menos em torno dos 17 anos, ele foi convidado pelo senhor Gabriel Galdino a conhecer um centro espírita, a frequentar as reuniões da Casa Espírita Amor Fraterno. E ele começou aí e se encantou com a doutrina espírita. Ele começou a estudar o espiritismo e o mundo realmente se descortinou para o Jerônimo. Porque ali ele entendeu de reencarnação, ele entendeu do mundo dos espíritos, ele entendeu que a gente não morria, que o corpo acabava, mas que o espírito continuava vivo. E isso respondia uma série de coisas para o nosso amigo. Então ele se tornou espírita aos 17 anos. O seu Gabriel Galdino, que o convidou, era um médium passista, tinha muito fluido de cura. Então, quando o Jerônimo começava a sentir mal, tinha algumas dores, ele recebia os passes do seu Gabriel Galdino e aquilo, de uma certa forma, amenizava a princípio. Então, ele queria descobrir o que era mediunidade, o que era o passe. Então, a doutrina espírita realmente foi um divisor de águas na vida do Jerônimo. E o Jerônimo, gente, certa vez, ele foi ao centro espírita, lá em Tuiutaba, e havia uma palestra com um senhor de outra cidade que foi lá falar sobre o espiritismo. E o centro estava lotado de pessoas, o senhor começou a fazer a palestra, o Jerônimo sentado lá atrás assistindo a palestra. E o Jerônimo Mendonça, nessa época, ele tinha 17 para 18 anos, 1,80 m e tantos, quase 1,90 m, era um rapaz vaidoso, que tinha os sonhos ainda da época, né, da juventude. O Jerônimo, todo dia quando acordava,
ele se trancava no banheiro, olhava no espelho, ele brincava, ele batia no peito e falava assim, eu sou o Tarzan. Porque na época passavam os seriados, né, no cinema, do Tarzan. E o Tarzan era o símbolo, né, naquela época de força, né, para a juventude. E o Jerônimo brincava sozinho ali com ele mesmo, ninguém sabia daquilo. E voltando ao centro, a palestra, a hora que o palestrante estava fazendo a palestra, no meio da palestra, o palestrante parou. Parou de falar o assunto que ele estava desenvolvendo. E ele olhou assim fixo para a plateia e todo mundo ficou esperando, né? O que estava acontecendo, né? Ele parou a palestra no meio, não fala nada. Então deu aquele silêncio, né? E de repente o palestrante falou como se tivesse mediunizado. Como se algum espírito tivesse aproximado dele. E o palestrante mudou a feição, mudou a entonação da voz e falou assim: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que veio aqui assistir essa palestra. Ninguém entendeu nada. Tarzan, que história é essa, né? Mas o Jerônimo Mendonça sabia que aquilo ali era com ele. Porque ele é que era o Tarzan da história, né? E ele então abriu os ouvidos para escutar, né? E o homem continuou o recado. Falou assim: eu quero avisar para o Tarzan que a selva do sofrimento vai começar. E que é para ele agarrar no cipó da esperança. Porque o Tarzan no filme ele anda de cipó, né? Ele vai de uma árvore para outra pelo cipó. E o Jerônimo ouviu aquilo, não sabia o que viria pela frente, mas ele entendeu que o recado era para ele. E pouco tempo depois, o Jerônimo um dia voltando para casa do trabalho, ele passou em frente a uma alfaiataria que era de um amigo, um senhor que era alfaiate. O alfaiate, gente, nos anos 50, 60, fazia as roupas masculinas, fazia terno, fazia camisa, calça social. E o amigo chamou o Jerônimo para entrar e falou assim: Jerônimo, você está vendo esse terno aqui? Tinha um manequim com um terno branco de linho. E naquela época, gente, o terno branco de linho era a última moda para os rapazes. Todo rapaz sonhava em ter um terno branco. Certinho? Eu não tinha dinheiro para ter nem camiseta. Ó, igual o Jerônimo. Então, o chique da época era os homens, né, usar o terno branco, o sapato engraxado, bem polido, né? Pegava a escova com a graxa, escovava o sapato até ficar brilhando. Aquilo era muito chique, gravata, né? E o Jerônimo, gente, andava de chinelo e de botina, ele não tinha dinheiro para comprar. E o Jerônimo falou: nossa, mas esse terno é lindo, né? E o senhor, amigo dele, que gostava demais dele, sabia da pobreza, da miséria, falou: Jerônimo, então esse terno é seu, eu estou te dando de presente. O terno e o sapato. E aí, gente, foi o primeiro terno branco do Jerônimo. Ele ficou assim, maravilhado, encantado, foi embora correndo com o presente, chegou em casa, mostrou para a mãe, para o pai, para os irmãos, para os vizinhos, né? Fez aquela festa. Só que, e daí há pouco tempo, uma semana, duas, ia estrear no cinema lá em Tuiutaba o filme E o Vento Levou. Vocês veem quanto tempo faz essa história, hein? É bem antigo o filme. Hoje passa na televisão, sessão da tarde, né, às vezes à noite. E o Jerônimo, então, gente, era a oportunidade de usar o terno com um sapato novo, né? Ele se aprontou e foi assistir o filme. Chegou lá, o cinema já estava lotado. O Jerônimo ficou em pé, assim, na porta, junto com algumas pessoas, que encheu de gente os bancos. O pessoal foi ficando em pé nos corredores. E aí, quando o filme, gente, são 3h30 de projeção. É um filme muito longo, né? Quando terminou o filme, o Jerônimo contava que ele sentia tantas dores nas pernas, mas tanta dor, que parecia que ele tinha petrificado, ele tinha criado raiz. Ele não dava conta, gente, de dar um passo para frente. Ele ficou estatizado. Então, os amigos que estavam com ele tiveram que carregá-lo para casa. Ele não aguentava nem apoiar e ir andando. Ele congelou tudo, de tanta dor. Quando ele chegou em casa, a dona Antônia, a mãe dele, veio preocupada. E os joelhos, os tornozelos tinham inchado muito. Inchou tanto que a roupa não saía.
Então a mãe dele teve que pegar uma tesoura e cortar o terno branco para poder tirar a roupa para o Jerônimo poder dormir aquela noite. E com muita dor. Então o Jerônimo, quando contava essa história, muitos anos depois, ele falava, né, que ele não sabia se o que doía mais era a dor do joelho, do tornozelo, ou de ver o terno branco sendo cortado. Porque ele não sabia quando é que ele ia poder arrumar outro. Mas depois ele ganhou outro terno ainda, né, gente? E assim começou, gente, o problema com o Jerônimo físico. Desse dia em diante, realmente chegou à selva do sofrimento. Ele começou a andar primeiro de bengala, depois ele passou para as muletas. A muleta não deu conta, ele teve que ir para a cadeira de roda. Foram várias cadeiras de rodas, porque não foi só as pernas. A doença foi atacando o corpo, e o corpo dele foi ficando duro, firme também. Ele só conseguia mexer um pouquinho assim no ombro, ouvia muito bem, falava super bem, tinha uma voz de radialista, fazia palestras no Brasil inteiro, né? E ele foi perdendo a visão também, entre outros problemas. Então ali começou para o Jerônimo, gente, realmente a selva do sofrimento. E ali começou para o Jerônimo também a sua vontade em transformar aquele panorama de dor e de sofrimento em algo bom. Né? Ele conheceu a doutrina espírita e ele se recusou a deitar na cama e ficar sofrendo simplesmente. Ele transformou tudo aquilo, gente, em obras do bem. Ele se tornou um exemplo vivo de amor, de pacificação, de caridade, né? Como a gente vai ver agora. Então aqui, gente, é o Jerônimo Mendonça, na mocidade lá em Tuiutaba, ele ainda estava em pé. O Jerônimo Mendonça é esse aqui, ó. Tá vendo de gravata preta? Aqui é o segundo terno que ele ganhou. Ele ainda estava em pé, vocês veem que ele é bem alto. Aqui é o seu Manel Tiburcio, faz muito palestra pelo Brasil afora, muito conhecido, né? O Hélio Dias. Márcio, o Hélio Dias é esse aqui. O Hélio está aí, né, firme? O Hélio está aqui, desde a época da mocidade. Então essa era a mocidade nos anos 50 lá em Tuiutaba, no final dos anos 50, mocidade espírita lá em Tuiutaba. Ali já é o Jerônimo na cadeira de rodas. A gente já percebe ali que ele não calçava mais sapatos, né? Ficava um travesseiro para ele colocar os pés, porque os pés, tudo inchava demais, né? O Jerônimo aqui a gente vê que o tronco dele já está enrijecido, ele está bem magro. O óculos, porque ele já estava perdendo as vistas. Aqui ele já estava na cama. Ele já tinha saído da cadeira de rodas, foi para a cama e já tinha tirado uma vista. Não é que ele ficou cego, teve que tirar o olho, porque a doença, gente, o olho do Jerônimo quase que virou uma ferida pura, né? Aqui saía pus, era muito difícil e doía demais. Então primeiro tirou um olho e depois tirou o outro também. Aqui já é o Jerônimo no leito ortopédico, porque aí a cama, como o corpo dele foi deformando, não tinha jeito de ficar na cama lisinha, teve que fazer uma cama que acompanhava o corpo dele. E aqui ele já tinha tirado as duas vistas. Aquele travesseiro que ficava no peito dele era um travesseiro de areia, bem pesado, porque ele tinha um problema cardíaco seríssimo. Então o coração doía, gente, 24 horas por dia. O coração dele não parava de doer. Aí ficava o travesseiro pesado para tirar um pouco a dor. Tinha dia do Jerônimo tomar 20 comprimidos de Zordil num dia. E aí quando a gente tirava o travesseiro, fazia massagem no coração. E também, né, completando o quadro, ele tinha um queimor no rosto, por causa do problema circulatório, pressão zero, né? O médico tirava a pressão do Jerônimo e falava, você está morto. Ele falava, não, eu estou vivo, estou aqui, estou respirando, porque ele não tinha pressão, né? Então ele tinha um queimor no rosto, e aí ficavam 2 ventiladores. Um durante o dia, focado no rosto do Jerônimo o dia inteiro. Não podia tirar. E à noite trocava. Enquanto aquele descansava, colocava o outro. Bem de frente do rosto dele o tempo inteiro, para ajudar um pouco. E aqui algumas frases do Jerônimo, que ele repetia muito, né? O Jerônimo era brincalhão, feliz,
gargalhava, recitava poesia, contava caso, confortava as pessoas dia e noite. A vida dele era assim. Então ele tinha as frases, né, que ele falava muito. Aquela lá era famosa dele, né? Se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, faria o bem por malandragem. Porque ele brincava muito com essa coisa de fazer o bem, porque ele fazia o bem o tempo inteiro, ele não parava. Seja como a flor que perfuma sem fazer barulho, era ele também enaltecendo a caridade silenciosa. Muitas vezes as pessoas perguntavam, falavam: Jerônimo, você é casado? O sonho do Jerônimo, gente, era ter casado, era ter constituído família, ter filhos, ter uma esposa. Só que por conta desse problema ele não conseguiu, né? Então as pessoas perguntavam: Jerônimo, você é casado? Ele falava: sou. Como é que chama a sua esposa? Aí ele falava assim, ó: casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Ele brincava. Sou apenas um aprendiz de servidor, era uma frase que ele falava muito, que é uma frase do André Luiz. Muitas pessoas às vezes confundiam, achavam que o Jerônimo era o Chico Xavier. Às vezes a pessoa não conhecia muita doutrina, aí chegava e falava: o senhor que é o Chico Xavier? Ele falava: não, o Chico Xavier é uma estrela, eu sou um sapo, eu sou um batraque. Ele brincava assim. Perguntavam também muito para o Jerônimo, nas andanças dele, se ele era médium. Aí ele falava: sou. Qual que é a sua mediunidade, Jerônimo? Ele falava: eu sou médium de defeito físico. E quem me carrega é médium de transporte. Porque ele ficava na cama e tinha que juntar, né, pelo menos umas 4 pessoas para carregar a cama com o Jerônimo, onde é que ele fosse. Fora da caridade não há salvação, é a máxima do Kardec, do Evangelho. E o Jerônimo, ele tinha uma perua Kombi, que ele andava, né, tirou os bancos de trás, ficou só os bancos da frente e punha a cama do Jerônimo lá dentro. E essa perua rodava o Brasil, gente. E do lado de fora ele mandou pintar de azul: fora da caridade não há salvação. Era o slogan maior do Jerônimo. Aqui são os amigos, né? Alguns dos amigos do Jerônimo, que a gente pode conhecer a história dele pelos amigos. Então aqui no cantinho em cima nós temos a Antusa. Antusa, gente, Antusa Martins foi uma grande médium na cidade de Uberaba. A Antusa teve meningite quando era mais criança e ela perdeu um pouco da fala, um pouco da visão, mas ela gesticulava, ela falava algumas palavras, tinha sobrinhas que ajudavam. A Antusa, gente, foi uma das maiores médiums que esse país já teve. Humildezinha lá na casa dela, silenciosa, trabalhando. E uma vez, o Jerônimo estando na casa do Chico Xavier, o Jerônimo era muito amigo do Chico. O Chico pediu para o Jerônimo ir na casa da Antusa tomar o passe. E o Jerônimo assim fez. Quando o Jerônimo chegou na casa da Antusa, ela foi receber ele lá de fora, né? E o Jerônimo, gente, ele tinha 2 tapetes grossos que colocava embaixo da cama, para a cama não balançar muito quando a perua estava viajando. Esse dia estava o tapete verde. Quando desceram o Jerônimo, a Antusa pegou e falou assim: eu gosto mais do tapete vermelho. Aí o Jerônimo falou: como é que ela sabe que o meu outro tapete é vermelho, né? E entraram para dentro da casa, a Antusa deu um passo no Jerônimo, ele se sentiu muito bem. Quando terminou, o Jerônimo perguntou: como é que a senhora sabe que o meu outro tapete é vermelho? Aí ela falou assim: eu sei que o seu tapete é vermelho, na sua casa é assim, tem um quadro tal em tal lugar, a geladeira fica aqui, a cama. E ela descreveu a casa do Jerônimo todinho. O Jerônimo ficou perplexo, né? Aí ela contou para o Jerônimo, gente, que ela, o Chico Xavier, o Dr. Bezerra de Menezes, iam em desdobramento espiritual até a casa do Jerônimo há muitos anos, tratar o Jerônimo, dar passe no Jerônimo, colocava o remédio na água fluida, deixava lá para ele, e que ela e o Chico Xavier estavam tentando trazer o Jerônimo para o bem há muitas encarnações. Que teve uma época que eles acharam que o Jerônimo tinha sumido, que ele tinha perdido, mas que eles tinham reencontrado o Jerônimo agora. Então a Antusa, ela foi assim a mãe espiritual do Jerônimo. O Jerônimo ia a Uberaba de 15 em 15 dias. Então ele chegava lá à tarde, no sábado, ia na casa da Antusa, tomava o passe, recebia as orientações
e ia para o Grupo Espírita da Prece conhecer o Chico Xavier, conversar com o Chico Xavier. O Chico Xavier, né, que era do outro canto, dispensa, né, gente, apresentações. O Jerônimo conheceu o Chico ainda muito novo, uma irmã dele se mudou para Uberaba e ele foi visitar o Chico. Então o Jerônimo sempre ia a Uberaba e ficou muito amigo do Chico Xavier. Tem muitas histórias. O Chico Xavier, gente, era praticamente o pai espiritual do Jerônimo. Eles eram muito amigos. Então o Jerônimo chegava lá e eles colocavam a cama do Jerônimo do lado de fora, porque o Grupo Espírita da Prece é bem pequenininho, é menor do que essa sala aqui, onde o Chico trabalhava. E aí o Chico terminava o trabalho, ia lá de fora, dava 2 beijinhos no Jerônimo, sentava ao lado dele e eles ficavam até de madrugada. Muitas vezes o Divaldo também ia, e eles ficavam os 3 até de madrugada conversando. Então a palestra do Divaldo que ele conta, ele lembra desses encontros. Então eu vou contar as histórias do Chico, né, aos poucos. Ao centro é o seu Herculano Pires. O Herculano Pires, gente, é um filósofo, formado em filosofia mesmo, é o filósofo do Espiritismo. O Herculano Pires, ele era do interior de São Paulo, mais de 100 livros publicados, muitas obras, né? A filha dele, Heloísa Pires, faz muita palestra ainda hoje, porque ele já desencarnou, e ele era amicíssimo do Jerônimo. Eles se falavam muito por telefone, sempre que o Jerônimo fazia palestras perto da cidade dele, ficava hospedado com ele, eles conversavam muito. O Jerônimo falava que aprendia demais com a inteligência, com a lucidez, né, espírita que o Herculano Pires tinha. O Roberto Carlos, gente, é o Roberto Carlos cantor mesmo. Ele era muito amigo do Jerônimo Mendonça. A história deles é muito bonita, porque o encontro deles foi promovido pelo Chico Xavier. O Jerônimo Mendonça, ele fundou nos anos 70 o Centro Espírita Centro Cearense de Jesus, lá em Cuiabá, que é onde eu frequento até hoje. E nos anos 80 ele fundou a creche, Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que também funciona até hoje. Na época, gente, a creche era de urgência. Ela tinha que sair rápido, porque o bairro onde a creche foi construída era de extrema pobreza. As crianças naquela época morriam, gente, de fome, morriam de uma verminose, não tinha médico, era a miséria aquele bairro. Então a creche, o Jerônimo falou, vamos construir a creche lá. A creche era de urgência. Então a creche foi construída sem dinheiro público. Era o Jerônimo saindo, fazendo palestra, vendendo livro. Ele ia para a televisão, para os jornais, para a rádio, dava entrevista, pedia ajuda, as pessoas contribuíam, né? E assim ele foi construindo a creche. Só que quando chegou na metade da construção da creche, o dinheiro acabou, não entrava nada. E o Jerônimo, preocupado, reuniu a turma, foram visitar o Chico Xavier. Chegou lá, o Jerônimo falou, Chico, nós estamos precisando de mais, o que eu faço, né? Dá uma ideia e mandou uns pra gente. E o Chico, gente, não falou nada sobre a creche, ficou caladinho. O Jerônimo aguardou. Quando foi mais tarde na conversa, o Chico Xavier falou assim, Jerônimo, sabe quem é que esteve aqui em Uberaba, veio me visitar? O Jerônimo falou, não. Ele falou, o Roberto Carlos. Ele veio fazer um show aqui em Uberaba, terminou o show, ele veio me conhecer. Sabe, Jerônimo, você e o Roberto Carlos estão na mesma sintonia. E o Jerônimo vem embora com essa pulga atrás da orelha. Né? Falou, gente, o Chico não joga conversa fora, o Chico não fala coisa sem à toa. Aí tem alguma coisa. Eu fui lá pedir dinheiro, né, pedir uma ajuda para a creche, ele vem me falar de Roberto Carlos. E o Jerônimo, gente, ficou matutando aqui uma semana. De repente ele chamou os amigos que viajavam com ele, chamou o irmão dele, o Pico, que dirigia mais a perua para ele. E falou, gente, vamos achar o Roberto Carlos. O pessoal falou, como, Jerônimo? Como é que acha o Roberto Carlos? Não, o Chico não joga conversa fora. Ele não falou isso à toa, não. Vamos achar o Roberto Carlos. E aí estava anunciando na televisão que o Roberto Carlos estava fazendo uma temporada de show no Rio de Janeiro, no Canecão, que é uma grande casa de shows que tem lá.
Aí o Jerônimo falou, é agora, vamos embora para o Rio de Janeiro. O pessoal falou, você tá doido, Jerônimo? Como é que nós vamos sair de Tuiutaba para o Rio de Janeiro, numa perua, com você desse jeito, né? Tem que parar toda hora, é xixi, é água, é remédio, é exordio, é massagem. Vamos para o Rio de Janeiro. O Chico não ia jogar a conversa fora. E assim eles fizeram, gente. 19 horas, numa perua Kombi, o Jerônimo atrás na cama, e eles cruzaram, foram para o Rio de Janeiro. Chegou lá mais ou menos orientados, foram para o Canecão, chegaram lá na hora do show. Vocês imaginam a confusão, aquele monte de carro, Rio de Janeiro, uma cidade gigantesca, né? Aquele trânsito maluco. Pararam uma perua Kombi do Jerônimo em frente ao Canecão na hora que o show ia começar. Aí parou tudo, né? Parou o trânsito, o povo gritando, xingando, né? Até que desce a cama do Jerônimo, gastava um tempo, coloca no passeio. E aí, né? E agora, né? O que vai fazer? Não tinha nem dinheiro para comprar o ingresso para entrar. E nesse momento, gente, o gerente, que estava na portaria do Canecão, veio correndo lá de dentro para ver que bagunça era aquela lá na porta. Né? Quando o gerente chegou perto, olhou, viu o Jerônimo ali, né? Falou assim, Jerônimo Mendonça, o que o senhor está fazendo aqui, né? Aí todo mundo virou, né? Falou, como é que ele conhece o Jerônimo, né? Aí o Jerônimo falou, meu filho, como é que você me conhece, sabe meu nome? Ele falou, não, eu sou espírita e eu vou muito ao grupo espírita da Prece ver o Chico Xavier. E eu já vi você lá muitas vezes. Eu já fiquei lá em volta, escutando as suas conversas com o Chico. Aí o Jerônimo falou, graças a Deus, né, a coisa está fluindo. E aí o Jerônimo contou para ele o que ele tinha de fazer lá. O gerente foi lá dentro, falou com a produção do Roberto Carlos. A produção foi lá no camarim, falou com o Roberto Carlos e voltou com a resposta. Né? E aí o gerente foi lá na rua e falou, ó, Jerônimo, o Roberto Carlos mandou colocar vocês nos melhores lugares. É para vocês assistirem um show dele, que no final ele vai falar com vocês. Quando o pessoal sair e for embora, ele vai descer e vai falar com vocês. E assim foi feito, gente. Eles entraram sem ingresso, assistiram o show, terminou, organizado lá embaixo. O Roberto Carlos veio, tinha uma foto, ficava na cabeceira da cama do Jerônimo dessa noite. Que é a cama do Jerônimo, os amigos e o Roberto Carlos assim. E aí o Jerônimo contou, né, o que ele tinha que fazer lá, o que o Chico tinha falado. E o Roberto Carlos pensou e falou, Jerônimo, amanhã, que está meu endereço, do apartamento onde eu moro, amanhã à tarde, tantas horas, vocês estejam lá no saguão do prédio, que eu vou descer e encontrar vocês. E assim foi feito, gente. Na hora marcada eles pernoitaram, na hora marcada eles foram lá, o Roberto Carlos desceu, conversou com o Jerônimo. E na época, gente, o Roberto Carlos deu um cheque de 1 milhão de alguma coisa. Não sei se é cruzado, cruzeiro, porque mudou demais naquela época o dinheiro. Esse dinheiro, gente, era tanto que deu para terminar a creche todinha, com acabamento, com tudo. A creche terminou. E o Jerônimo, ainda sobrou dinheiro. O Jerônimo ajudou um monte de casa espírita. Casa espírita, se queria fazer um barracão de sopa, pintar, comprar banco. Ele foi ajudando todo mundo, porque sobrou muito dinheiro. E essa amizade durou até 1989, né, quando o Jerônimo desencarnou. Eles se falavam muito, quase que semanalmente. O Roberto Carlos ligava para o Jerônimo. O Roberto Carlos às vezes estava em Nova York gravando disco, ligava para o Jerônimo de lá, contava o problema, o Jerônimo consolava e tal. Quando o Jerônimo desencarnou, o Roberto Carlos esteve em Tuiutaba 2 vezes, fez o show com a renda para a creche. Então foi assim um grande amigo. Quando ele ia cantar perto, o Jerônimo ia ver ele. Quando ele ia em alguma cidade perto de Tuiutaba, aqui em Uberlândia, o Jerônimo sempre vinha e eles se encontravam depois do show para conversar um pouco. E nesse período todo, o Jerônimo precisava de dinheiro, era só ligar que ele depositava na mesma hora. E a Márcia, gente, a Márcia é aquela dali, de blusa vermelha, a Márcia França, é a companheira, junto com outros, mas que ela agarrou a creche, né? Ela sumiu. Ela é diretora da creche desde quando fundou, são 230 crianças diariamente. A Márcia está lá firme, né? A grande companheira do Jerônimo.
A Márcia conta que o Roberto Carlos nunca pediu um recibo, ele nunca perguntou para o Jerônimo o que ele fazia do dinheiro. Nunca. O que você comprou? Nunca. Nunca fez. Ele confiava no Jerônimo cegamente, né? Aqui é uma foto raríssima do Jerônimo lá no Chico Xavier, no Grupo Espírita da Prece. Quase não tem foto dos dois juntos. Essa foto eu achei na internet um dia, até assustei, porque a gente nunca tinha achado. Então é o Jerônimo, né, do lado de fora, o Chico terminava e ficava do lado dele, e aí eles ficavam a noite inteira conversando. Tem muitas histórias, né? Tem uma vez, gente, o Jerônimo, direto os médicos desenganavam o Jerônimo. Falavam, Jerônimo, você tem uma semana de vida. Aí ele vivia mais 20 anos, 15 anos, né? Isso era direto. E uma vez, gente, deu uma hemorragia nas vias urinárias do Jerônimo, que nada cortava, que era hemorragia. Remédio, tudo quanto é tratamento, passe, nada. Chegou um ponto que o Jerônimo estava muito fraquinho, já anêmico, foi ao médico, o médico falou, infelizmente, se ele tiver uma semana de vida, é muito. Aí o Jerônimo falou assim, nossa, então eu quero ir lá no Chico Xavier, despedir dele, né? Aí o médico falou, tem que ir de avião, porque se for de carro você vai morrer na estrada. Né? Falava assim na larga do Jerônimo. E aí tinha um amigo que tinha um avião, colocaram o Jerônimo e foram para operar. Chegou lá no Grupo Espírita da Prece, né, colocaram a cama do Jerônimo lá, e o lençol do Jerônimo, a hemorragia estava tão forte que o lençol dele estava vermelho, porque ele ficava coberto com o lençol dele estava vermelho de sangue. E aí o Chico, quando veio, né, falou, Jerônimo, você está parecendo uma rosa vermelha. Uma rosa é algo muito precioso, nós temos que cuidar dessa rosa. E aí o próprio Chico, gente, organizou uma fila, pediu para todas as pessoas que estavam lá passar pelo Jerônimo e dar 2 beijinhos no Jerônimo. E assim as pessoas fizeram. Quando terminou, o Chico veio, deu um passe na barriga do Jerônimo. E o Jerônimo contava que parecia que das mãos do Chico saíam raios e que mexia tudo lá dentro da barriga dele, ele se sentiu mexendo. E a hemorragia parou, ele começou a voltar, né? Aí o Jerônimo brincava, dizer que pensou assim, nossa, hoje pela primeira vez o Chico Xavier vai me consolar, né? Hoje ele vai me pôr no colo, né? Aí o Chico Xavier, quando viu que o Jerônimo tinha dado uma melhoradinha, falou, Jerônimo, o Evangelho da noite caiu tal tempo, pode fazer explanação. Hoje você que vai falar, dando serviço para o Jerônimo. E aí quando foi mais tarde, o Chico falou assim, Jerônimo, sabe por que você teve essa hemorragia? Ele falou, não. Aí o Chico falou assim, pô, eu vou te contar. Você teve essa hemorragia porque você aceitou o coitadinho. As pessoas tinham dó de você, as pessoas acham que você é um coitadinho, que você é um doentinho, e você acreditou. A hora que você começou a sentir autopiedade, o seu cérebro desenvolveu esse mecanismo que te afetou o corpo e que destacou essa hemorragia. Então, a partir de hoje, Jerônimo vigia teus pensamentos. E o Jerônimo, então, ele redobrou a vigilância, né? Era só pensamento positivo, era só palavras de conforto, de amor. A casa do Jerônimo era o dia inteiro cheia de gente pedindo socorro, gente querendo suicidar, gente querendo abortar, tudo quanto é problema, assassinato, era tudo lá. E o Jerônimo conversando com as pessoas, ajudando, consolando, né? Tem muitas histórias assim. São muitos casos, né? Eu vou contar aquele último caso ali, que é a história com o Roberto Leal, que é outro também, né? O cantor português. O Roberto Leal, gente, ele fez muito sucesso no Brasil, acho que ainda mora no Brasil, e ele foi em Tuiutaba, nos anos 70, fazer um show no Parque de Exposições. E ele chegou em Tuiutaba e já pediu para a produção entrar em contato com o Jerônimo Mendonça, que ele já sabia da existência do Jerônimo e queria conhecê-lo. Quando ele soube que ia na cidade, ele já pediu para o pessoal. E assim o pessoal organizou, terminou o show, ele foi para a casa do Jerônimo para passar a noite com o Jerônimo. Porque o Jerônimo dormia meia hora, 40 minutos, só no máximo. E aí, gente, foi aquela festa. O Jerônimo Mendonça recitava poesia, né?
contava casos, gargalhava, ria, né? O Roberto Leal encantado com o Jerônimo e tal, falando de espiritismo. E aí, uma certa hora, o Roberto falou assim: Jerônimo, onde que eu acho essas poesias que você está recitando? Eu quero comprar para eu ter na minha casa, né? Que são muito lindas. Aí o Jerônimo falou assim: pois não, vai ali na estante, vai falando o nome dos livros. Aí o Roberto Leal foi falando. Aí quando ele falou Parnaso de Além-Túmulo, o Jerônimo falou: é esse o livro. Aí o Roberto Leal pegou o Parnaso de Além-Túmulo, foi o primeiro livro que o Chico Xavier recebeu psicografado. São várias poesias, centenas, de poetas brasileiros e portugueses. E aí o Roberto Leal ficou encantado. Falou: Jerônimo, onde é que eu compro esse livro? Eu quero ter um para mim. Aí o Jerônimo falou: pode ficar com esse livro, estou te dando ele de presente. Aí o Roberto Leal ficou muito feliz com o presente. Quando ele abriu a primeira página, estava assinado, estava escrito assim: Terezinha Carvalho Vilela. A dona Terezinha, gente, era uma amicíssima do Jerônimo. Ela foi a primeira professora do Jerônimo, então ele chamava ela de mestra. E ela era católica na época. Muitos anos depois, ela perdeu um filho num acidente, se tornou espírita, e encontrou o Jerônimo, e ela virou assim a grande parceira do Jerônimo na creche. Ela ficava lá o dia inteirinho cuidando dele, lendo para ele, escrevendo. Esses livros todos que eu trouxe, ela que escrevia, o Jerônimo ia editando e ela escrevendo. E ela fazia a correção, tudo. Aí, né, ele falou: esse livro aqui tem o dono, esse livro não é seu, da escrita Terezinha Carvalho Vilela. Aí o Jerônimo falou assim: não, Roberto Leal, esse livro é meu. O negócio é que essa mulher pega meus livros emprestados e põe o nome dela. Tem um monte aqui na estante, tudo escrito o nome dela. Ela escreve o nome dela nos meus livros. Você pode levar, que é um presente meu. Aí o Roberto Leal falou: já que é assim, né, então eu vou levar. E foi embora, né? E aí, no outro dia, né, o Jerônimo cedinho perdeu a oportunidade, né? Ligou para a dona Terezinha e contou o fato, né? Aí a dona Terezinha brincava, né? Falava que estava brava, que o Jerônimo desse os livros dele, que não era para ele dar os livros dela, né, e tal, brincando com ele, fazendo aquele teatro. E aí o Jerônimo falou assim: não, mestra, mas eu vou te recompensar. Eu dei seu livro, mas eu vou te recompensar. E aí, ele recitou essa trovinha para a dona Terezinha: mestra querida, agradeça. Ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso do Roberto Leal. Ele trocou. Ele levou o livro, mas deu a trovinha, né? Então o Jerônimo era assim. A vida com ele, gente, era uma alegria só, era uma festa, né? Ficar perto do Jerônimo era assim. As irmãs dele, eu lembro uma vez a Euridice me contar. Ela falou assim: Nicola, às vezes, chegava o dia de domingo, a gente pensava que o Jerônimo estava dormindo e sentava aqui na cozinha e começava a conversar as irmãs e de repente já começava a fofocar, né? Aí de repente a gente escutava ele cantando lá de dentro: cuidado, boquinha com que fala. Ele já cantava, dando um recado para as irmãs, né? Aí elas já paravam de fofocar na hora. Então o Jerônimo era o tempo inteiro assim, gente, essa alegria. Aqui é o Centro Espírita Cearense de Jesus, que ele fundou nos anos 1970, fez 45 anos agora. Hoje foi reformado, tem uma outra fachada. O Jerônimo, na mesma época, também fundou o centro na Fazenda, na região da zona rural lá em Pirutaba. Em frente ao centro era a casa dele, e do lado ele construiu uma gráfica espírita, era a Gráfica Espírita Caibar Schutter. Então tinha todo aquele equipamento antigo, das letrinhas ainda, que colocava letrinha por letrinha, né? Então ali ele ditava as mensagens, o pessoal imprimia e distribuía. Depois acabou com a morte dele, o equipamento perdeu, não tem mais uso, né? Tá o cômodo lá. Aqui são os livros do Jerônimo, tem todos aqui, são alguns de mensagem, alguns são romance. Ele gravou 2 discos também, long play, aqueles grandão da época, né? Um é aquele ali, Intimidade Espírita. O outro chama Obrigado, Senhor, que era o livro que era de mensagens. Esse aqui, Intimidade Espírita, do lado A, é uma palestra que chama Intimidade Espírita. Ele vai falando, tem no YouTube. Se vocês jogarem Intimidade Espírita, vocês conseguem ouvir. E do outro lado, gente, era para ser outra palestra.
Só que eles gravaram no estúdio, lá em Tuiutaba, do seu César França. Até o seu César França deu, o estúdio virou um centro espírita depois. E quando eles foram gravar esse disco, né, gravou o lado A perfeito. Quando for isso de madrugada, quando for gravar o lado B, o equipamento era muito precário. Quando o Jerônimo começava a falar, o cachorro da vizinha começava a latir e saía a gravação. Saiu o cachorro latindo. Começa de novo. Aí o Jerônimo começava de novo. Quando dava numa certa parte, gente, o galo da outra vizinha começava a cantar. Saiu o galo cantando, tinha que parar de gravar. Começava de novo. Aí teve uma hora, diz que veio uns cachorros, porque na época, hoje a gente põe um saquinho de lixo, né, na rua. Na época era lata, punha o lixo dentro das latas. E veio um cachorro, gente, derrubou as latas de lixo, tudo que estava na porta, virou aquela barulheira de cachorro com lata de lixo. Para tudo. Isso já era 3 horas da manhã, né? Aí o Jerônimo falou assim, gente, vamos dar uma respirada, desliga tudo, vamos tomar um café, né? E parar 10 minutos. Aí disse que o Jerônimo ficou lá na cama caladinho, falando nada com ninguém, quietinho, né? De repente ele deu uns 10, 15 minutos, o Jerônimo falou, liga o som que agora vai dar certo. E aí ligaram direitinho o microfone, o equipamento, e o Jerônimo, gente, sem avisar nada para ninguém, começou a contar outra história. Queria fazer uma palestra. Aí ele começou a contar uma história de uma princesinha que morava num palácio, que era muito rica, que tinha um jardineiro, que fazia caridade. E ali ele foi contando a história, todo mundo olhou um para o outro sem saber, mas deixou, né? E, gente, o tempo que ele contou a história não aconteceu nem barulho. Foi perfeita a gravação. Durou o tempo exato do lado B do disco. Perfeito. E aí o Jerônimo contou depois que quando eles pararam, a história começou a vir na cabeça dele como uma fita. Estava programado uma coisa, mas não era para ser a história. Por isso que não dava certo. Né? E aí saiu a história da princesinha, né, que o Jerônimo contou no disco. Se vocês entrarem no YouTube, jogar Intimidade Espírita, Jerônimo Mendonça, vocês conseguem ouvir todinho. Aqui é para a gente ter uma ideia como é que o Jerônimo viveu. Durante 30 anos, ele ficou nessa cama, que era um leito ortopédico. Então ele foi desenhado, né, igualzinho para o corpo dele. E vocês observam, gente, dá para ver muito pouco que os lençóis do Jerônimo era sempre estampado. Uma vez eu lembro que ele me falou assim, eu cheguei na casa dele à tarde e eles tinham comprado uns lençóis bem coloridos. E a dona Terezinha mostrava os lençóis, falava, Jerônimo, esse lençol aqui é todo cheio de flor, esse aqui é lilás, tem bolinha, né? Aí o Jerônimo falou assim, Nicola, sabe por que eu estou comprando esses lençóis? Eu falei, não. Ele falou assim, por que, Nicola? Eu saio na televisão toda hora, tiro a foto, põe no jornal. Eu vou fazer palestra em centro espírita. As pessoas me vê, tá lá passando, me vê lá na televisão, com um lençol branco, azul, vai pensar que eu estou no hospital, que eu sou moribundo, já estou com esse óculos escuro, deitado nessa cama. Então eu tenho que pôr uns lençóis alegres. Eu não posso deixar as pessoas pensarem que eu estou no hospital morrendo, né? E aí sempre que o Jerônimo estava a público, os lençóis eram coloridos. Muito interessante, até nisso ele pensava. Aqui é a creche, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, quando foi fundada. Ainda continua a fachada. Pode passar. Aqui é a creche hoje, é um berçário novo que foi ampliado, né? São 230 crianças, 4 refeições por dia, né? E a Márcia França e os amigos daquela época, né, estão lá na direção. Aqui, gente, é o Jerônimo Mendonça hoje, né? Onde é que o Jerônimo está? É muito bacana, porque o Jerônimo desencarnou em 89. E mais ou menos 12 anos depois do desencarne dele, um dia nós fomos uma pequena caravana visitar o Chico Xavier. A gente foi num carro e na época o Chico foi pouco antes do Chico desencarnar. O Chico já estava muito fraquinho, a gente só pegava na mão do Chico e passava rápido, né? Não tinha jeito nem de falar com o Chico. E aí, gente, nós estávamos na fila. Então a Márcia França, a Maria Gertrudes e eu era o terceiro.
Nós enfrentamos aquela fila comprida para pegar na mão do Chico. A Márcia França pegou na mão do Chico, gente, e virou para sair, porque era 1 segundo, né? Quando a Maria Gertrudes virou para o Chico, ela ia chegar perto do Chico, o Chico falou alto, falou aquilo ali, ó. O Jerônimo hoje é uma estrela, o Jerônimo hoje é uma luz. Então, assim, foi uma emoção tão grande, um susto, que a gente não esperava que o Chico fosse falar, né? E ninguém perguntou nada. Quando a gente chegou, ele falou alto. E o Jerônimo brincava também, em vida, na terra, que quando a gente visse o arco-íris, depois que ele desencarnasse, que era ele. Porque ele gostava do arco-íris, das flores, né? E nesse dia, quando a gente estava indo, tinha 2 arco-íris no céu, né? E aí, quando o Chico falou isso, a Márcia França já estava saindo, voltou, né? Virou para trás na hora e falou assim: Chico, nós vimos 2 arco-íris na estrada. Aí o Chico falou de novo, falou: pois é, minha irmã, foi a imagem que ele usou. Então, gente, foi uma noite assim muito mágica, né? A gente ouviu o Chico falar isso, depois de tanto trabalho, tanto esforço, né? Tanta luta. Porque falar do Jerônimo, como um amigo nosso comentou esses dias, é falar de Jesus, né? É falar que as coisas são possíveis. Porque ele, com todas essas dificuldades, fez tanto, né? E muitas vezes a gente se deixa perder com alguma coisa, né? Então, falar do Jerônimo é importante, por quê? Porque esse exemplo, ele é forte para a gente, ele nos motiva a ir para frente, né? Uma coisa que o Jerônimo falava muito, que eu nunca esqueço, ele falava muito nas palestras assim, ó, que nós não devemos acreditar no cansaço. Eu lembro que o Jerônimo falava isso demais, porque a gente acredita no cansaço e fica quieto e não faz nada, né? Eu sou dono de fazer isso, estou cansado, quero deitar, né? Não vou atender telefone, não vou fazer nada. E o Jerônimo não, né? Ele era o contrário, ele ia, né, de encontro às pessoas e à dor das pessoas. Quando as pessoas chegavam na casa do Jerônimo com um problema, a pessoa não precisava falar nada, ele começava a conversar e na conversa ele já ia falando o problema que a pessoa estava vivendo. A Márcia brinca até hoje, ela fala assim: gente, eu quase morria de vergonha, porque a pessoa me contava um problema sério, particular, eu levava ela lá no Jerônimo, quando eu chegava o Jerônimo já falava o problema de cara. A pessoa ficava parecendo que eu que tinha contado, né? A Márcia brincava, porque o Jerônimo tinha essa sensibilidade. Ele ia, né, no encontro. Eu lembro uma das vezes, que foram muitas, uma mulher foi com uma filha adolescente visitar o Jerônimo. E a mulher conversou com o Jerônimo o tempo inteiro, a menina assim de 16, 17 anos, sentada, só falou boa tarde, tchau, não abriu a boca, a menina ficou quietinha. E a mulher, a mãe dela, conversou com o Jerônimo, bateu aquele papo, foram embora. Quando foi à noite, a pessoa que estava no plantão com o Jerônimo pediu o gravador, né? Falou: fulano, coloca aí que eu vou gravar uma fita. E o Jerônimo, gente, gravou uma fita cassete na época, né? Para aquela jovem que tinha ido com a mãe. O Jerônimo gravou uma fita cassete para aquela jovem. Por quê? Naquele momento que ela estava ali, gente, a gente não sabe como é que era, se os espíritos é que sopravam, se ele sentia, mas ele viu que aquela menina estava grávida e que ela estava planejando fazer um aborto, porque ela não tinha coragem de contar para os pais. Aí, como o Jerônimo não podia falar com ela, o que ele fez? Ele gravou uma fita, mandou alguém lá entregar a fita para a menina. E a menina escutou a fita, contou para a mãe, contou para o pai, assumiu a criança, teve aquele filho maravilhoso, né? Então, assim, foi muitas histórias, né? Muitas histórias do Jerônimo, de pessoas que ele ajudou, né? Aqui é o Jerônimo, os lençóis coloridos, né? Ali é o Jerônimo, gente, do jeito que ele mais gostava, no meio do povo, na alegria, né? Gostava de cantar, de festar. Quando ele estava bem, que ele podia ir em alguma festa, igual ali, né? Ele ali é tudo gente espírita. O sanfoneiro já ficava do lado dele, ele cantava também, né? E era uma festa. Então, é assim, a nossa... não falo que é homenagem, né? Porque acho que ele nem precisa disso. Mas é isso que eu falei para vocês, gente. Contar essa história
é um exemplo que nos ajuda, né, a todos nós, né, ouvir, né, relembrar de Jesus. Então eu queria agradecer vocês, né, agradecer, Márcia, por você ter nos convidado. Nós que te agradecemos, Nicola. Estamos firmes aqui. O Vilmar quer falar um pouquinho também, gente, a respeito desse trabalho de sintonia maior.